E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Estou abrindo oficialmente a live de hoje, os perigos de mentir para si mesmo. Olhem o tema, o quão relevante ele é nestes tempos nossos de tanta mentira, nesses tempos nossos de tanta falsidade, nesses tempos nossos de tanta falsificação do real, nesses tempos nossos de tanta autossabotagem, porque, claro, eu não estou me referindo às mentiras que vêm de fora, mas às que nós produzimos em nossa própria interioridade. Estas são as que efetivamente dependem de nós e por isso merecem toda a atenção do mundo. Eu queria colocar para vocês aqui, antes de entrar propriamente no tema, que certas passagens literárias, sejam de contos, sejam de fábulas, sejam de obras clássicas da literatura universal, quando são meditações sobre as possibilidades morais da consciência humana, cumprem o papel dos mitos, cumprem o papel das simbologias de todos os tempos, porque neste caso são também realidades psicológicas repletas de ensinamentos e significados. Eu estou colocando aqui esta nota introdutória, claro, porque o nome desse projeto é a filosofia por trás do mito. E, claro, isso pode acabar levando vocês a algum estranhamento quando, ao invés de um mito, eu narrar um conto ou uma passagem literária de uma ou outra obra da literatura universal ou de um ou outro conto ou fábula da nossa tradição, do nosso legado cultural. Então, posto aqui esta nota introdutória, entremos propriamente no tema com uma narrativa, com um conto muito antigo, que veio da China, um conto que remonta ao século III a.C., e que narra a história de um príncipe que, tendo em vista tornar-se imperador, ou para que pudesse com legitimidade se tornar imperador, solicitou que fosse enviado a todas as mulheres do seu reino a comunicação de que ele, príncipe, estava disposto a se casar com qualquer mulher, mas que, para tanto, as interessadas teriam de aparecer em um certo dia marcado pelo príncipe para que ele pudesse colocar uma estratégia muito astuciosa em prática, estratégia que visava, sobretudo, a escolha da mulher certa para ele. E ele, então, envia esse comunicado e, neste tal certo dia, aparecem as várias interessadas, as várias mulheres desejosas de se casar com o príncipe. Porém, uma delas, dentre as que se apresentaram, amava-o verdadeiramente, admirava-o, amava-o, porém não imaginava poder casar-se com o príncipe porque se achava muito pouco bela e não tinha lá tantas posses. Mas mesmo assim, ela compareceu, acreditando que poderia, pelo menos,
vê-lo, contemplá-lo, contemplar o seu amado. E eis que neste dia o príncipe pede para que todas as moças presentes coloquem a sua mão aberta para que ele possa depositar na palma da mão de cada uma delas uma semente. E o príncipe então deposita uma sementinha nas mãos de cada mulher e diz a elas: olhem, plantem esta semente e daqui a 6 meses, a que me retornar com a flor mais bonita, se casará comigo. E depois de 6 meses, eis que as mulheres interessadas se apresentam, cada uma com uma flor mais bela do que a outra. Porém, esta jovem que verdadeiramente o amava, chegou lá sem nenhuma flor e muito entristecida pelo fato de poder ver, de perceber que as suas concorrentes portavam flores maravilhosas. Chorava silenciosamente, carregando a mesma semente, sem florescimento, a mesma semente que o príncipe havia lhe dado na ocasião de seu primeiro encontro. E o príncipe então foi examinando as flores nas mãos de cada mulher, e até que chegou nesta mulher, cuja mão carregava apenas uma semente, e ele, apontando para ela, disse a ela e a todos os presentes: eis a minha escolhida, me casarei com esta que porta esta semente. E todos, claro, agiram com muito espanto. Perguntaram então ao príncipe: como assim? Nem flor ela trouxe? Como o senhor pode escolher esta mulher? E o príncipe então respondeu a todos: escolherei ela, porque somente ela me trouxe a flor mais bonita, a flor da sinceridade. Todas as sementes que eu distribuí a vocês eram estéreis. Então observem o quão bonito é este conto chinês e o quão ele nos convida a uma transposição de realidades. Eu proponho a vocês que possamos transpor o cenário, o contexto e os personagens deste conto para a nossa realidade psíquica, para a nossa interioridade, de modo a fazer com que o príncipe e estas moças se acomodem no nosso psiquismo, em nossa interioridade, em seus precisos lugares. Se fizermos essa transposição, nós, sem muita dificuldade, perceberemos que o príncipe responde do lugar do nosso eu mais profundo, responde do lugar do nosso eu substancial, do nosso eu puro, se quisermos aqui num termo utilizado pelo filósofo Edmund Husserl. Ele responde do lugar do eu real, dito na obra Bhagavad Gita. Ele responde do lugar do eu absoluto, do idealismo alemão, se quisermos aqui numa proposição feita pelo filósofo Fichte, que fala de um tal eu que, além de incorruptível, não encontra-se na existência subordinado a nenhuma sombra, a nenhuma limitação. Então, o lugar do príncipe é este lugar que poderíamos chamar de centro de nossa consciência ou centro de nosso ser. Já as moças, as mulheres que compareceram
neste dia, almejando, buscando se casar com um príncipe, ocupariam, claro, o lugar de nossos eus periféricos, de nossos eus instáveis, de nossos eus psicológicos, de nossos eus sociais, de nossos eus convenientes. Ocupariam o lugar, para que vocês entendam de forma mais clara, ocupariam o lugar daqueles eus nossos que chegam primeiro do que a gente no mundo, através de nossos próprios instintos, através de nossas próprias emoções, através de nossos próprios impulsos desejantes, através de nossos próprios pensamentos. Então, se quisermos numa síntese, poderíamos usar aqui o teatro grego. O príncipe, o centro da consciência, é o ator. As moças, ou a periferia de nossa consciência, é a nossa personalidade ou as máscaras que usamos necessariamente para nos relacionarmos com o mundo. Ok, professor. Entendi o esquema, já transpus esta realidade do conto para a minha interioridade. E aí, eu faço o que agora? Bom, presta atenção que o príncipe tomou uma decisão muito interessante. Observem que o príncipe, dentre todas as moças, escolheu aquela única que foi sincera com ele. Podemos dar um nome a essa moça, professor? Claro, verdade. O príncipe escolheu a verdade. O príncipe decidiu se casar com a verdade. E este fato simbólico que acontece agora em nossa interioridade nos chama a perceber três coisas fundamentais, três coisas extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu estou falando aqui de um crescimento em sentido prático, objetivo. Não estou falando aqui de encenação espiritual. Eu estou falando de realidades ou experiências que, quando por nós vividas ou entendidas, efetivamente nos levam a dar passos na direção de uma maior amplitude de consciência, nos levam a dar passos na direção de nossa própria e verdadeira espiritualidade. Então presta atenção nessas três coisas fundamentais que este conto, quando transposto para a nossa interioridade, nos chama a perceber. A primeira destas coisas é que, claro, existe em nossa interioridade muita coisa mentindo para nós mesmos. Existe muita coisa em nós mesmos tentando nos iludir. Existe muita coisa em nossa interioridade nos oferecendo flores falsas, nos oferecendo flores artificiais. Existe muita coisa em nossa interioridade tentando flertar ou se casar com a nossa consciência mais profunda, tentando se casar com o nosso ser, com a nossa alma, mas que não tem nenhum compromisso com a verdade. Que é verdade? Que é aquilo que justamente o nosso ser, a nossa consciência, a nossa alma quer e precisa para se realizar como humana. Então, a primeira coisa importante é perceber isso. É preciso que você que está me ouvindo tenha a devida honestidade interior, a devida percepção interior para sacar que você mente muito para si mesmo, que você está sempre se auto-enganando por conveniências das mais variadas. Se você não tem essa percepção, meu amigo, que mané espiritualidade, que mané crescimento é este que você está vivendo?
que é preciso que você tenha em vista estas sombras que lhe assaltam e te levam a agir não de acordo com a verdade, mas de acordo com as conveniências. A segunda coisa, muita atenção, a segunda coisa que é extremamente importante para a gente avançar verdadeiramente é perceber que a verdade sempre tem pouquíssimas oportunidades para se apresentar a nós de forma clara, para se apresentar a nós de forma evidente. Se você estiver atento efetivamente aos acontecimentos psicológicos que lhe atravessam, que você vivencia todos os dias, e a trama de acontecimentos que aparece, que desponta diante de você, se você estiver muito atento, você vai perceber que verdade é algo raro, amigo. Ainda mais em tempos como os nossos. A verdade sempre foi algo muito raro em todos os tempos, em todos os contextos. E não só, presta atenção nisso, e não é só porque, claro, a consciência, que é esta coisa afeita à verdade, vive num contexto de pura instabilidade. E não é só porque a nossa consciência habita o terreno do efêmero, do transitório, do fluxo, da mutabilidade perpétua. Não é só por causa disso, mas é porque nós temos uma incrível capacidade de mentir para nós mesmos. Ou seja, a verdade tem poucas oportunidades para aparecer a nós de forma clara, não só porque vivemos num mundo da mudança perpétua de coisas e realidades, mas também porque somos capazes de mentir para nós mesmos ou de agir de forma a furtar do julgamento moral de nossa consciência as verdadeiras motivações de nossas ações. Nós somos capazes de agir de modo a furtar, de modo a esconder, de modo a escamotear do julgamento moral de nossa consciência as verdadeiras motivações de nossas ações, meu amigo. Isso vai dar, inclusive, plano de fundo para que o psicólogo Igor Caruso desenvolva a sua teoria de que a neurose não é causada propriamente pelas questões instintivas da pulsão do desejo, mas por causa, sobretudo, da violação ou do não respeito a esta consciência moral. Mas sobre isso eu digo em um outro momento. O importante é perceber aqui que a verdade pouco se mostra desnuda para nós, seja porque ela, a verdade, é algo sempre muito difícil de se achar nesse mundo de Maia, deusa da ilusão, nesse mundo em que Maia joga o tempo todo com a própria realidade, produzindo incessantes mudanças, mas também porque nós mentimos para nós mesmos e todos nós sabemos disso. Porém, o que nós não sabemos é que quando nós mentimos para nós mesmos, quando nós sustentamos ou alimentamos um discurso duplo em nossa interioridade, nós acabamos cedo ou tarde por apagar não só a verdade que suprimimos naquela ocasião em que mentimos, mas também suprimimos as verdades análogas que foram por nós sedimentadas
para dar solo firme, para dar chão, para dar estabilidade a certos entendimentos, a certas compreensões que nós julgamos necessárias ao longo de nossa caminhada existencial. Ou seja, nós não sabemos disso. A gente sabe que a gente é capaz de mentir para nós mesmos, a gente sabe que a gente mente para nós mesmos, a gente sabe que a gente se auto-sabota quando nos é conveniente, só que a gente não sabe, e muita atenção para o que eu estou dizendo, justamente porque a gente não sabe que quando nós mentimos, nós suprimimos a verdade que nos convém no momento da mentira, na ocasião da mentira, mas também as verdades análogas que nós sedimentamos, as verdades parecidas, as verdades semelhantes a esta primeira suprimida, nós suprimimos estas verdades que são valiosíssimas para nós, porque foram por nós conquistadas, às vezes com grande esforço, verdades que sedimentaram ou deram condições para que certas compreensões pudessem ser desenvolvidas ao longo de nossa existência. A gente põe abaixo tudo isso em nome de uma ou outra conveniência, meu amigo. E é por isso que toda mentira interior lesa a consciência. É por isso que mentir para si mesmo acaba cedo ou tarde lesando a inteligência. É por isso que a mentira interior em nós, quando repetida, cresce como uma mácula escura, ao ponto de, pouco a pouco, ir cobrindo todo o nosso campo de visão, nos tornando não só falsos, não somente produzindo o falseamento de nosso caráter, mas também nos levando irremediavelmente à burrice. Ou seja, a mentira interior nos torna falsos e burros. Isso não é dito em geral pela nossa cultura, muito pelo contrário. A nossa cultura parece ser justamente aquilo que nos impele a nos comportarmos de modo mentiroso porque conveniente porque falso. Vide redes sociais, que é um teatro de mentiras. Terceira coisa para finalizar a live. Muita atenção. Recapitulando, a primeira coisa importante que este conto, quando transposto para a nossa psique, nos chama a perceber, é que existe muita coisa em nós mentindo para nós mesmos. Quem fabrica essas coisas, professor? Nós mesmos, por conveniência. Segunda coisa é que a verdade raramente aparece a nós, e não porque ela já é difícil de ser percebida, mas porque nós mentimos frequentemente para nós mesmos. E a terceira coisa, para finalizar a live, é que se há, meu amigo, um fato objetivo da consciência humana, é o fato de não haver ninguém que consiga não mentir em algum grau para si mesmo. É o fato de que não há ninguém que consiga não mentir em algum grau, em algum nível, para si mesmo. A não ser, muita atenção agora, a não ser que esteja diante de um observador onisciente, a menos que esteja diante de um observador onisciente a quem não se pode enganar nem nada omitir. Professor, eu entendi. O senhor está me dizendo que a única forma de eu ter certeza de que não estou mentindo para mim mesmo é me imaginar diante de Deus, porque, claro, não existe nenhuma imagem que eu possa recorrer que me dê com precisão essa tal onisciência ante a qual eu me posiciono. Então você está me dizendo que a gente só consegue ser absolutamente sincero quando imaginativamente nos colocamos
em diálogo ou abrindo o nosso coração a Deus? Exatamente, meu amigo. Ou a Deus ou a nossa instância moral superior, que, ao meu ver, e ao ver de Immanuel Kant, é a mesma coisa. Porque somente se colocando neste lugar que a gente consegue conter a astúcia de nosso ego. Somente nos colocando neste lugar de diálogo com uma instância moral superior ante a qual nós não podemos dizer nada de enganoso, porque essa instância tudo sabe a respeito de nós mesmos. Somente nos colocando aí, a gente consegue conter a astúcia do ego, a gente consegue conter a astúcia de nossos eus periféricos, de nossos eus convenientes, de nossos eus egóicos, de nossos eus mundanos. Mundanos no sentido de eus que se relacionam com o mundo, se apaixonam por ele e passam, claro, a agir em nome de suas conveniências e não em nome dos propósitos últimos da consciência humana. Então, somente colocando-nos neste lugar, nós efetivamente conseguimos livrar nossa consciência, nós conseguimos livrar nossa consciência de nossas próprias mascarações ou das adaptações que gostamos de fazer para sair bem na foto, para sair bem diante dos olhos de quem observa as nossas ações. Então, reflitam sobre essas três coisas, porque articuladamente elas nos chamam a perceber o que o mito, o que o conto em questão nos chama a ver com muita clareza. Que existe em nós uma instância que é amante da verdade, que é buscadora disso e que somente nisso se realiza. E você, sem esta realização, meu amigo, não é nada. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!